eu sou a professora Carla Pires, estamos aqui em mais um Janeiro Roxo, né, onde nós estamos fazendo um curso de atualização. Todo Janeiro Roxo já é de praxe ter, e nós temos vários parceiros, a Universidade do Estado do Pará, Sociedade Brasileira de Dermatologia, tanto nacional quanto regional, Secretarias Municipais de Saúde do Estado, Secretaria do Estado do Pará. Então, esse momento, a intenção é realmente relembrar a doença, tirar algumas dúvidas, trazer alguns casos clínicos, para que fique na memória sempre a hanseníase, né, entre os diagnósticos diferenciais. Então, é o momento de falar sobre hanseníase. Por isso que o mês de janeiro a gente faz questão de trazer esse curso. Esse curso, no momento, é virtual, vai ficar gravado também, e ao final vai ter a discussão. Vamos começar com a aula hanseníase, o diagnóstico clínico e o tratamento, né, voltado especialmente para a atenção primária à saúde. Sempre que a gente fala de hanseníase, eu digo, né, nós temos um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da hanseníase, do Ministério da Saúde. Então, nós temos um documento feito por especialistas, está no momento de revisão. Então, nós temos que seguir esse documento, né? Nós temos um protocolo de pesquisa, nós temos um direcionamento de tratamento dentro do PCDT de hanseníase de 2022. De muito fácil acesso, só colocar no Google, né, PCDT hanseníase 2022, que vocês conseguem ter acesso. Então, dúvidas de tratamento, esquemas alternativos, alguns detalhes que nem todos nós conseguimos abordar no curso, estão dentro desse protocolo. A hanseníase ela é conhecida muito, né, por acometer a pele. Ela é causada pelo complexo Mycobacterium leprae, nós já sabemos disso. Mas a gente tem que lembrar que ela acomete também nervos periféricos e não só a pele, né? A questão grande é essa, acomete nervos periféricos. A gente termina esquecendo disso. Quando tem um paciente com uma área dormente no corpo, com uma perda de força numa mão ou num pé, às vezes a gente não entra no nosso rol de diagnósticos diferenciais, mas tem que entrar na nossa região, que é endêmica, né? E também porque pode acontecer o acometimento neural antes de acometer a pele. Ou também pode ter a hanseníase neural pura, onde não vai haver o acometimento da pele, onde não vai ter a lesão da pele, né? Para nos sinalizar. Então, é muito importante a gente lembrar disso, né? E não é só no momento dos estados reacionários que vão causar, né, podem causar deformidades se não tratado adequadamente. Não. É no início mesmo do quadro, no início da doença, onde a gente tem que lembrar disso no momento do diagnóstico. E o exame neurológico simplificado, né, que é uma ferramenta muito utilizada, que também está no PCDT, que vai ser explicado mais à frente em outra aula, ele é muito importante nesse momento do diagnóstico. Então, o exame clínico, dermatológico e neurológico é o que ajuda nesse diagnóstico clínico na atenção primária. A patogenia da doença, ela não é totalmente conhecida, mas a questão da transmissão é importante a gente deixar claro vários pontos. Eu sempre gosto de deixar claro vários pontos. Nós, profissionais da saúde, somos multiplicadores de informações, de conhecimento, e nós temos esse conhecimento, né? A gente pode divulgar isso e diminuir, inclusive, estigma e preconceito, tá? Então, como é transmitida? É por via aérea respiratória, né? Então, vamos inalar o Mycobacterium leprae de pacientes que têm muitos bacilos, que são os multibacilares, tá? Dependendo da quantidade, não vai haver infecção, porque nós temos várias barreiras, né, até esse micobactério penetrar e chegar no pulmão. Nós temos os batimentos ciliares, o muco, questão de temperatura,
né, o próprio sistema imunológico. Então, enfim, alguns não vão chegar no pulmão do paciente, né, do indivíduo que está ali convivendo. Mas alguns podem chegar e causar infecção, né? Depende muito, é multifatorial, né? Depende muito da quantidade de bacilo que você respira, inala. Depende muito se esse paciente que você convive é muito bacilífero. E depende do tempo, né? Da proximidade do convívio. Então, é por isso que são os comunicantes, as pessoas que moram no mesmo domicílio, as que protocolo fazer o exame clínico após a gente diagnosticar um caso índice. E esses que são infectados, né, a maioria, 90%, não adoecem. Então, a gente pode dizer que é de alta infectividade, mas baixa morbidade, porque nem todos adoecem. 90% não adoece, né, dessas pessoas que são expostas ao Mycobacterium leprae. Por quê? Porque a imunidade inata, a própria imunidade inata, né, do organismo humano, ele consegue deter essa proliferação bacilar e o bacilo ele não se multiplica e a pessoa não adoece, tá? Porém, 10% podem adoecer, né, dentro desses vários fatores que eu falei para vocês, inclusive até questões nutricionais, né, que sempre influenciam na questão imunológica. Tem o perfil imunogenético também, de produções de citocina. Então, não adentrando muito nessa questão, mas esse perfil imunogenético, o perfil de produções de citocina, é que vai diferenciar quem adoece nas suas formas clínicas. Então, os pacientes que têm boa resistência imunológica, né, que de uma maneira mais simplificada, que tem um perfil mais TH1 predominante, geralmente eles têm uma boa resistência, eles conseguem formar granulomas, e são os conhecidos como pacientes falcibacilares, né, que têm as formas clínicas falcibacilares, que nós vamos ver mais a seguir, mas são os indeterminados, os tuberculoides. Então, eles têm poucos bacilos, eles não transmitem pela via aérea, tá? Então, eles não são pacientes transmissores. Eles adoecem com essas formas clínicas, digamos, mais brandas e não transmitem pelas vias aéreas. Mas tem aquele perfil, né, que tem pouca resistência imunológica, predomínio de perfil de citocinas TH2, poucos granulomas, e isso facilita uma multiplicação bacilar intensa. E geralmente esses pacientes vão cursar com formas clínicas multibacilares. Esses sim vão distribuir, né, podem disseminar a doença, porque eles conseguem, na sua respiração, eliminar uma grande quantidade de bacilos. E são os conhecidos como dimorfos e vichovianos. Tá? São as duas formas clínicas multibacilares. Esses são transmissores, tá? É importante enfatizar isso porque você vai já, por exemplo, na hora do diagnóstico, tranquilizar quem é um falcibacilar, né? Já pode dizer que ele não transmitiu para ninguém próximo dele, porque isso é uma angústia que traz, né? Que causa no paciente. Mas aí você pode perguntar, mas e aí o multibacilar, ele vai ficar angustiado? Não, mas aí você diz que você vai avaliar os comunicantes dele, que a partir de começar a tomar a primeira dose do tratamento, ele não vai mais transmitir a doença, então ele não precisa se isolar, ele não precisa se afastar do convívio, do trabalho, não precisa separar objetos, né, copo, talheres, pratos. Isso são perguntas corriqueiras dos pacientes, né, no nosso ambulatório. Então, por isso que eu enfatizo e trago isso para vocês. Tá? Então, ele pode, esse multibacilar, ficar angustiado por ter transmitido, mas esses comunicantes, o Ministério da Saúde preconiza que sejam acompanhados durante 5 anos, né? E eles vão ficar em alerta, e mesmo assim você já tranquiliza o paciente de que agora que ele vai tomar o tratamento, ele não vai mais transmitir para ninguém. É uma doença de notificação compulsória, vocês já sabem, né? Quem trabalha na atenção primária sabe disso. Existem os dados epidemiológicos, os dados clínicos, que é muito importante que a gente preencha corretamente.
né? Preencha completo também, inclusive. A gente vai perceber aqui as formas clínicas, por isso a gente tem que saber identificar o que é o indeterminado, o que é o tuberculoide, o que é dimorfo, o que é vichoviano. E se a gente tem que ser coerente também, né, nessa classificação. Se eu identifico um indeterminado e um tuberculoide, eles têm uma classificação paucibacilar. O tratamento vai ser o paucibacilar 6 doses. Se eu identifico um dimorfo, um vichoviano, ele vai ter a classificação operacional multibacilar e ele vai fazer o tratamento também de 12 doses, tá? Então, isso tem que ser coerente na hora que eu for fazer o preenchimento. E a gente vai ver também que tem outras informações, inclusive do exame neurológico simplificado, né, como número de nervos afetados, isso é muito importante, grau de incapacidade física no momento desse diagnóstico, tá? Isso são dados epidemiológicos muito importantes para traçar políticas, né, de controle da doença, então é muito importante a gente preencher isso corretamente. E para isso eu preciso conhecer as classificações, né? A classificação clínica, que é essa que eu acabei de colocar, né, conhecida também como classificação de Madrid. E a classificação da OMS, que é essa também que eu falei de Pauci multibacilar, né? Que vai acompanhar a classificação clínica. Antigamente se fazia contagens de lesão, né? Então você dizia que era paucibacilar se ele tivesse menos de 5 lesões. Você dizia que era multibacilar se ele tivesse mais de 5 lesões. Mas hoje em dia, com as pessoas treinadas, né, como vocês, a gente acompanha. Se é um determinado tuberculoide, ele é paucibacilar, se ele é dimorfo vichoviano, ele é multibacilar, porque fica uma classificação mais correta. Porque mesmo que exceção, existem dimorfos com menos de 5 lesões, tá? Mas a OMS fez trabalhos, acompanhou, e isso no início era para operacionalizar o tratamento, né? Imagina na década de 80, quando começou a distribuição da PQT, não tinha profissionais treináveis, então tinha que ter algo fácil, né, de você disseminar para poder fazer o tratamento. Então, por isso que teve essa questão de contagem de lesão. A classificação de Hide-Joupla, ela é pouco falada, porque ela é uma classificação mais complexa. Você precisa de baciloscopia, precisa de biópsia com histopatológico, e sendo ainda, melhor ainda, de um patologista experiente para ver tipo de granuloma, quantidade de bacilo. Então, são diferenças muito tênues e que você também não tem fácil acesso, você não vai biopsiar todo mundo, né? Então, por isso que ela é feita mais em centros de pesquisa. Aqui um panorama geral das formas clínicas. Eu vou mostrar de um por um mais à frente, mas nós já podemos ver que os paucis bacilares, indeterminado, a característica é mancha branca. Uma mancha branca, no máximo 2. Pouquíssimas vezes durante a minha, carreira, né, com a hanseníase, eu vi pacientes com mais de uma mancha. Então, é aquela mancha bem discreta, que começa principalmente bem discreta, ela pode ao longo do tempo ir ficando mais visível. Os limites são bem imprecisos, você não consegue delimitar tão bem, né, os limites. Ela é fixa e não desaparece, tá? E pode já ter alteração de sensibilidade sentida pelo paciente, né? Não só no exame clínico, no teste de sensibilidade, sim o paciente sentir algo diferente naquela região. Pode ter queda de pelo e a pele ser mais seca. O tuberculoide, que também é um paucibacilar, mesma coisa, dificilmente tem mais que uma lesão, tá? A característica principal que a gente pode ver aqui são essas pápulas, né? Que são essas lesões sólidas, bem pequenininhas na periferia, tá, da lesão, formando, parece um cordão periférico. Às vezes esse cordão ainda não é inteiro, como a gente vai ver mais à frente. E o centro parece que está curado, né? Parece que está livre de lesão. Lembra uma dermatofitose, né? Tanto que eu recebo muitos casos que fizeram inúmeros tratamentos para dermatofitose, esses pacientes, né? Mas aí a gente para e pensa, né? Já tratei esse paciente 3 vezes para dermatofitose,
não modificou, não melhorou, né, vou pensar em outra hipótese diagnóstica. A hanseníase está nela, tá? Os multibacilares o dimorfo, né? O dimorfo a gente vê várias placas. Eu digo placa porque tem infiltração, tem relevo, essas lesões são elevadas. E eritematosas, na maioria das vezes, né? Elas são vermelhas, ela varia um pouco essa coloração de acordo com o fototipo, com a cor da pele do paciente, tá? E ela tem diversas morfologias, a gente pensa de um morfo, diversas morfologias. Então, a gente vai ver que podem ser placas inteiras, podem ser placas que parecem alvo, né? E a gente vai ver outros modelos de lesão mais à frente. Ainda nos multibacilares, os vichovianos. O que chama atenção no vichoviano, na pele, é principalmente os rancenomas. Os rancenomas são essas pápulas ou nódulos, se forem um pouco maiores. Podem ser da cor da pele ou algo vermelho, eritematoso. Principalmente no pavilhão auricular, no cotovelo, que são áreas frias. O micobactério gosta de áreas frias, tá? E pavilhão auricular, glúteo, cotovelo são áreas onde a gente encontra bastante esses rancenomas. Os pacientes podem ter poucos ou vários, como esse, mas eles também têm outras queixas, né? Não é só o rancenoma. Geralmente eles têm dormência nos pés, cãibras, pode ter obstrução nasal, sensação de estar o tempo todo resfriado. Tá? São coisas que chamam bastante atenção nos vichovianos. Aqui é para relembrar o que eu falei, né? A gente tem que acompanhar essa classificação. Os transmissores, que são os dimorfos e os vichovianos, mas que eles param de transmitir a partir de começar o tratamento. E o que eu já falei para vocês, né? A importância do exame dos contatos, dos conviventes, das pessoas que moram no mesmo domicílio. Você não vai apenas olhar a pele deles, você vai fazer também o exame neurológico, né? Porque lembra que eu falei que às vezes acomete primeiro o tronco nervoso do que a pele. Então, para a gente fazer um diagnóstico precoce, o ideal é que esses conviventes sejam avaliados tanto pele quanto os troncos nervosos também, ok? E se ele não estiver doente no momento, né, ele vai fazer um reforço da BCG. Ainda está preconizado isso, tá? E se você tiver acesso, você vai fazer também teste rápido, né, no seu posto. Não é a ênfase dessa aula, né, a questão laboratorial, mas os comunicantes, eles fazem esse teste, né, rápido. E esse teste rápido, ele tem que saber ser interpretado, né, porque se positivo, não é sinônimo de doença. Se positivo, você tem que acompanhar mais de perto esse comunicante, mas se ele não tiver nenhuma lesão de pele e nenhum tronco nervoso afetado, você ainda não inicia o tratamento, você só acompanha ele de perto, tá? Assim como o negativo, também não exclui a doença. Você tem que fazer o exame dermatológico e o exame neurológico também desse comunicante, tá? O que serve é para investigação epidemiológica e também para você acompanhar mais de perto, né, os pacientes, principalmente os que derem altos valores, os resultados positivos. Ressaltando que o diagnóstico é clínico, né, como eu já falei, e epidemiológico, obviamente. Se você tem um comunicante dentro de casa, né, grandes chances de você ter, naquele paciente que você está em dúvida, um quadro de hanseníase. Conhecer muito bem os aspectos das lesões ajuda muito, porque vai fazer você suspeitar, e você suspeitando, você vai fazer a semiologia, né, que é o teste de sensibilidade. Essas lesões, elas podem apresentar a sensibilidade diminuída, pode apresentar até ausência da sensibilidade, mas em alguns casos ela pode ter uma hiperestesia, uma sensibilidade aumentada. Geralmente é aquele paciente que vai falar que ele sente, parece que alfinetadas na lesão, né? Geralmente eles dizem isso, fisgada, alfinetada.
tá? São os pacientes que cursam com essa hiperestesia, isso pode acontecer. E quando a gente passa para a questão semiológica do teste de sensibilidade, é importante que a gente converse com o paciente para ele entender bem o teste, né? Façam antes numa área de pele normal, para você ter certeza que aquele paciente ele está entendendo, né? Que ele sabe o que você está fazendo e que ele tem que parar, prestar atenção para poder responder corretamente. Porque senão começa a ficar uma coisa automática, entra e sai de gente na sala, faz barulho, o paciente se desconcentra, ele está nervoso. Então é um momento assim muito importante, porque eu tenho a suspeição clínica pelo aspecto da lesão, mas é esse teste aqui que vai me fechar o diagnóstico, né? Aí eu vou ter segurança de começar a tratar aquele paciente se ele tiver alteração nessa sensibilidade. E a primeira perda é a térmica. Então, por exemplo, eu não posso só pegar um chumaço de algodão e já ter feito o meu teste de sensibilidade. Porque eu não tinha o tubo de ensaio, né? Se eu não tenho, a gente tem que fazer o pedido para ter na nossa unidade, né? Não é tão difícil assim de conseguir, não tem alto custo, né? Uma coisa simples. Você coloca água quente em um e água natural no outro, né? Você testa na pele normal do paciente para saber se ele está sentindo quente realmente, se ele está sentindo normal. E aí você passa para a lesão de hanseníase. O que eu sempre digo é para a gente não botar só na lesão de hanseníase, a gente alternar com uma área de pele normal e não botar só o quente várias vezes, né? Porque senão aquela área fica mais quente realmente. Então a gente vai salteando quente, frio, aí bota o frio de novo, aí bota o quente numa área mais distante da pele normal, para você chamar a atenção do paciente, chamar ele para o exame. Porque senão o que acontece? O que na prática eu vejo fazer acontecer muito? É o paciente começar de olhos fechados, eles têm que estar, responder quente e frio sem pensar, sem sentir, automaticamente, por causa de todas essas questões que eu coloquei que podem estar envolvidas, tá? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para fazer esse teste. E se ele sentir diminuído o quente ou não sentir o quente, já tem alteração de sensibilidade. Então, você já pode fechar o seu diagnóstico clínico, porque você tem uma lesão suspeita com essa alteração de sensibilidade, tá? E a térmica, que é a primeira. Aí, não, mas eu quero seguir, eu quero ver quais sensibilidades esse paciente já perdeu. Aí eu passo para a dolorosa. A dolorosa a gente faz com alfinete, né? O que acontece com o paciente que tem uma lesão de hanseníase que já perdeu a sensibilidade dolorosa? Ele não sente a ponta do alfinete. Não precisa furar o paciente, é só encostar essa ponta do alfinete, tá? E aí você encosta, ele acha que você está encostando a cabeça do alfinete, porque ele perde essa sensibilidade da ponta, né? Se ele já perdeu essa sensibilidade dolorosa. Então, aí você vai encostar a cabeça, a ponta do alfinete, aí ele, quando encostar a ponta, ele vai dizer que você está encostando a cabeça, tá? E por último, a tátil, né, que é encostar o chumaço de algodão mesmo, e se ele perdeu a sensibilidade, ele não vai sentir você encostar. Mas eu volto a dizer, essa não pode ser o único teste, porque demora a ele perder todas essas três sensibilidades, principalmente a tátil, né, que é a última. Então, às vezes, são anos de evolução para ele perder essa sensibilidade, e a gente quer fazer esse diagnóstico agora, precoce, né? Então, vamos investir muito nessa sensibilidade térmica, principalmente, tá? E como eu disse, o exame neurológico vai fazer parte, né, desse diagnóstico que eu vou fazer. Vocês vão ter uma aula só disso, porque é algo que tem que ser explicado devagarzinho, com cuidado. Mas aí você pode dizer, mas eu não me sinto segura fazer palpação de troncos nervosos. Vai ser dito mais à frente que não é só o tronco nervoso estar espessado, é a perda da função também, né? Perda da sensibilidade, perda da força, que fazem caracterizar essa alteração de função do nervo na hanseníase, tá?
E às vezes a gente não consegue palpar tão bem o nervo, mas no local onde a gente está palpando, o paciente sente dor, isso já é um sinal, ou sente choque. Então isso vai ser bem explicado mais à frente. É só para enfatizar a importância no momento do diagnóstico, né? Tem uma ficha para a gente seguir, a gente pode esquecer a ordem, não trabalho só com isso, né? É comum. Essa ficha ela é bem autoexplicativa, tem até como é que faz os testes de força, os pontos para serem testados com monofilamento. E relembrando que na ficha epidemiológica, na ficha de notificação, a gente coloca esses dados desse exame. E aqui para chamar atenção, para a gente ficar, né, lembrar bem, ficar bem registrado, as manchas da hanseníase indeterminada, olha como são bem discretas, a gente não consegue delimitar muito bem toda a sua periferia, geralmente em áreas mais frias, com perda de pelo, pele mais seca. Podem estar maiores ou menores. Aqui a gente consegue ver, já era uma evolução longa, né, de mais de 2 anos de mancha. A gente consegue ver um pouquinho melhor, inclusive aqui a área sem pelo. E ao teste todos tinham alteração de sensibilidade térmica. Nem todos tinham sensibilidade dolorosa alterada, tá? Isso pode acontecer na hanseníase indeterminada. Mas e quando eu não consigo ou não posso fazer, né? Tem vários motivos. O paciente algum déficit cognitivo, tem pacientes crianças muito pequenas, então, enfim, tem situações que eu não consigo fazer esse exame. E aí, o que eu faço, né? Qual é o exame que eu faço para me ajudar nesse diagnóstico? No caso, nós temos a biópsia com histopatológico, tá? E geralmente nós temos que vocês têm que enviar para alguma referência para ser feito, né? E aí, no histopatológico, a gente tem que saber também outra situação, que na hanseníase indeterminada, na hanseníase tuberculoide e alguns dimorfos, eles não vão ter bacilo no tecido. Então, o patologista ele vai descrever o que ele está vendo e ele não vai escrever hanseníase, porque ele não viu o agente etiológico. Ele pode até dizer compatível com. Mas, normalmente, o que tá? O micobactério tem tropismo pelas células de Schwann, né? Então, ele geralmente está ali no nervo, inclusive, da pele. Aqui é um recorte de um nervo, né, normal, sem alteração. E aqui um nervo destruído, né, por um processo inflamatório. Então, a presença daquele micobactério, né, fez o processo inflamatório vir até ele. E aí, por isso aconteceu a destruição desse nervo, é por isso que a gente tem essas alterações de sensibilidade, tá? Então, normalmente vem descritivo, dermatite perianexial, perineural, porque ele também fica ao redor de anexos, né, ao redor do folículo piloso, dos melanócitos, inclusive até por isso a hipocromia, a queda de pelo, ok? Então, é importante a gente saber que não vem escrito, mas pode vir escrito compatível com. Outro teste que antes era muito realizado e ajudava muito nas manchas hipocrômicas era o teste da histamina. Hoje em dia a gente tem que comprar, né? Não é mais distribuída, uma época foi distribuída. A gente pode mandar manipular. E na pele normal nós temos o que nós temos sempre, corretamente? A tríplice reação de Lewis, que é esse pontinho aqui, vermelhinho, que fica no local, essa urtica elevada e esse eritema reflexo. A gente vê aqui que nós temos esse eritema reflexo, está vermelho ao redor, né? E aqui, onde tem a mancha branca, não está vermelho. Então, aqui, a tríplice reação de Lewis não foi completa, diferente daqui que foi. Teve o pontinho, teve a urtica e teve toda essa vermelhidão ao redor. Então, aqui está funcionando bem vasodilatação, né? Vasoconstrição, não temos alteração. E aqui nessa mancha branca, nós temos, ó, aqui o close, dá pra gente ver melhor que tem o eritema reflexo. Então, nessa área tá ok a pele e o teste. E aqui não, aqui formou a urtica, mas não formou o eritema reflexo. Então, essa mancha hipocrômica, ela é causada pela hanseníase.
Não se faz baciloscopia da linfa, que a gente chama de esfregaço dérmico, tá? Na hanseníase indeterminada, porque é um exame traumático e vai dar negativo. E às vezes confunde o paciente, né? Dá negativo, ele já pensa, poxa, então eu não tenho a doença. Não, esse exame ele dá negativo em todo paciente que tem hanseníase de forma clínica indeterminada. Então não há necessidade da gente solicitar. Agora nós vamos para o outro paucibacilar, que é a hanseníase tuberculoide. Como eu falei, tem essas pápulas na periferia, o centro é livre de lesão. A alteração de sensibilidade, geralmente, ela é bem visível aqui no centro da lesão. Nesse caso, pacientes com imunidade celular bem exacerbada, nós podemos ter, principalmente por proximidade, troncos nervosos envolvidos. E aqui são vários, né, não é o mesmo paciente, mas são vários momentos de lesão. Aqui uma paciente que conseguiu uma consulta muito rápida, 7 meses de evolução, então a gente vê que está começando a esmaecer o centro e está começando a marcar a periferia com as pápulas. Já tinha alteração de sensibilidade. Essa aqui já tinha 2 anos de doença. Então a gente vê que tem até uma hipocromia no centro, né? Talvez ela tivesse começado com uma hanseníase indeterminada. Não tem pelo no centro da lesão e tem essas pápulas ao redor. Tá? E aqui é um paciente com 4 anos de lesão, né? Já com uma lesão muito extensa. Ele já tinha uma perda de sensibilidade assim, bem evidente, que ele mesmo falava, eu sinto diferente, eu não sinto direito essa parte aqui do meu braço. E para a gente ver que a lesão era tão grande, né, que ela dá a volta aqui para o outro lado, tá? E o centro também bem clarinho, sem lesão. Mesma coisa. O que a gente faz quando não consegue fazer teste de sensibilidade? Biópsia com histopatológico. E aqui também não vai estar escrito hanseníase, vai estar escrito o que o patologista vê. Ele vê uma dermatite granulomatosa, porque ele vê formações de granulomas, tá? E também não se faz baciloscopia pelo mesmo motivo do indeterminado, vai ser negativa e é um exame muito incômodo para o paciente e não vai ajudar no diagnóstico. Passando para os multibacilares, a hanseníase dimorfa. Ela geralmente tem numerosas lesões de diversos aspectos, né? O marcante são essas placas eritemato-infiltradas com relevo, foveolares, que a gente diz que parece favelos de mel, né? São essas placas que parecem um alvo, né? Onde tem esse centro mais claro e tem essa infiltração aqui na periferia. Podem ter nódulos, podem ter placas todas infiltradas, sem o centro também claro, tá? Pode ter lesões próximas, que a gente diz lesões satélites. Geralmente são pacientes que têm muito acometimento de troncos nervosos. E aqui a baciloscopia ela pode ser positiva ou não. Aqui, olha, vários modelos de lesão. Aqui a gente vê que não tem o centro claro. Diferente desse que tem várias e esse que tem o que chama de lesão em queijo suíço, tá? Não sou eu que invento esses nomes, mas parecem, né, aquelas crateras assim do queijo suíço, tá? Isso tá na literatura. E a gente vê que é o mesmo paciente. A lesão, a foto de baixo foi no dia do diagnóstico, né? E a foto de cima foi 3 ou 4 meses após, onde ele já fazia uso da medicação. E a clofazimina é uma medicação que ela pode pigmentar a pele, principalmente onde tem bacilo. Então, como ele tinha muito bacilo na lesão, ele fez uma cor mais violácea, né, nessa lesão. Mas já não tinha infiltração, o paciente estava respondendo bem e vai sumir. A cor da pele vai voltar, né, a cor natural. Mas a gente não pode precisar o tempo, assim, ser 1 mês, 2 meses, 3 meses após o fim do tratamento, né? Mas nos 6 primeiros meses após o fim do tratamento é o tempo que geralmente já volta a cor da pele normal. Aqui, olha, outros aspectos. A placa pode ser totalmente inteira. O alvo pode ser bem pequeno.
E aqui para diferenciar bem, né? Essa elevação que eu digo que tem, essa infiltração que eu digo do dimorfo, que é diferente das pápulas do tuberculoide, né? As pápulas são várias lesões, né, formando esse cordão ao redor. E aqui não, é uma infiltração, é um relevo, né, que o centro ficou claro, ficou são. O diagnóstico complementar aqui, aqui sim, como ele é um multibacilar, eu posso pedir a baciloscopia, tá? Para me ajudar no diagnóstico, eu peço biópsia com histopatológico, porque a baciloscopia também pode vir negativa em alguns dimorfos. Mas eu posso pedir, é importante eu pedir para saber se ele é muito bacilífero ou não. Se ele for muito bacilífero, ele vai ter positiva. E os vichovianos? Os vichovianos, né, que antigamente tinha muito, se falava de face leonina, que é uma face toda infiltrada, com a perda lateral da sobrancelha, como esse caso, né, que é um caso assim, de livro, um caso histórico, né, de muita infiltração. Já não se vê tanto hoje, tá? Com destruição de septo nasal, lesões orais, oculares, inclusive. Como esse paciente, né, que abandonou o tratamento e ficou com infiltração no corpo inteiro. Ele também era usuário de bebida alcoólica e aí ele fez essa infiltração difusa também no corpo ao abandonar o tratamento, tá? Mas o que se caracteriza mais é a presença desses rancenomas, que são essas pápulas e nódulos, né? Que, como eu disse, dá muito mais no pavilhão auricular, mas podem dar em outras áreas. Pode dar em números maiores, pode dar em pouco número, pode ser maior a lesão, menor, tá? Então, são vários aspectos, como esse rapaz de 13 anos, que ficou sendo tratado durante muito tempo como acne, né? A gente tem que ver o paciente como um todo. Ele tinha uma úlcera plantar, ele tinha dormência nos pés, ele tinha o nariz, né, toda hora obstruído. E as lesões são bem diferentes, né? A acne, ela tem lesão inflamatória, ela tem pústula, e esse paciente tinha lesões fixas, inclusive no pavilhão auricular, tá? Esse paciente bem jovem, com essa infiltração em toda a face, tinha os vincos, né, bem proeminentes por causa dessa infiltração difusa, o rancenoma. A mão e os pés podem estar edemaciados também nos vichovianos. E aqui sim, sempre vai ser positivo. Tanto biópsia com histopatológico, coloração especial de fitifaraco e a baciloscopia. Sempre positivo, porque eles são pacientes muito bacilíferos, tá? E aqui o resultado vem em cruzes, né? É importante eu pedir para esses pacientes para eu ver se está tendo a depuração dessas cruzes, porque esses pacientes geralmente são muito bacilíferos, né? E essas cruzes, elas não somem depois dos 12 meses, né? Das 12 doses de tratamento. Ela diminui em cerca de uma cruz ou meia cruz por ano. Então, é uma depuração muito lenta. Isso é uma dúvida muito grande dos pacientes. Por exemplo, diagnostiquei um paciente hoje com 4 cruzes, né? Ele termina todo o tratamento e repete o exame. Ele espera que seja negativo, né? Mas não vai ser. Vai ter 3,5, o índice vacinoscópio, ou 3, tá? Mas a gente tem que explicar que isso já está reduzindo, que são bacilos que não são vivos, né? Porque o medicamento matou o bacilo, mas ele continua ali ainda, né? Se decantando, se depurando, até desaparecer pelo sistema imunológico do indivíduo. Então, isso vão ter algumas variáveis que vai fazer essa depuração desses bacilos, tá? Inclusive, pacientes que tomam imunossupressor para outras causas, eles podem ter essa redução mais lenta. O importante é a gente acompanhar e ver que não está subindo, né? Se estiver subindo, aí pode ter sido uma falha terapêutica, uma resistência medicamentosa. E depois do novo PCDT, ele coloca que pacientes muito bacilíferos, com mais de 3 cruzes, já é importante a gente encaminhar para um teste
de resistência medicamentosa, né? Antes mesmo, durante mesmo o curso do tratamento, tá? O índice baciloscópio é a média, né, das áreas, geralmente é feito no pavilhão auricular, no cotovelo, no joelho e na lesão, e é feita a média, tá? Índice morfológico é muito difícil de ser feito, geralmente não é feito, porque é muito técnico dependente também, saber se o bacilo está íntegro ou não está íntegro. Então, a baciloscopia ela é muito para isso, né? Para eu ver essa velocidade que está ocorrendo a perda, né? Desses bacilos. E para saber também as cruzes, quanto de bacilo ele tem, porque isso vai me dar uma predição dos estados reacionais, porque quanto mais bacilífero, maior a chance desses pacientes terem estados reacionais. Alguns exames vocês podem ter ouvido falar, o anti-PGL, ML-FLAU, PCR. Eles são feitos mais em centros de pesquisa e também eles não estão na rede, né? E eles precisam também de interpretação, tá? Então a gente não usa para diagnóstico principal. Em relação ao tratamento, até 2020, 2021 mais ou menos, tinha-se uma cartela diferente para os pacientes paucibacilares, né? Era essa cartelinha verde, que só tinha a dapsona e a rifampicina. A partir de 2021, já foi todo mundo substituído, né? Tanto os paucis quanto os multibacilares fazem a mesma cartela, que é esta aqui, onde você tem essa dose supervisionada mensal, com 2 comprimidos aqui na dose supervisionada. Você vê que até dá para destacar, é feito na frente do profissional da saúde, 2 comprimidos de rifampicina, 3 de clofazimina e 1 de dapsona. Aí no outro dia o paciente vai para casa com o restante da cartela e vai tomar as doses auto-administradas. Todo dia uma dapsona e uma clofazimina, uma dapsona e uma clofazimina. Isso aqui leva mais ou menos um mês, né? 28 dias, 29 dias, um mês. Então, por isso a gente diz que essas 12 doses duram 12 meses. E os paucis bacilares tomam 6 doses, ao invés de 12. Então, os indeterminados estericoloides tomam 6 doses. Quais são os critérios de alta medicamentosa? Tá? Mas você vai continuar acompanhando esse seu paciente, né? Até porque ele pode vir ter reação rancênica depois, até inclusive de terminar o tratamento. A duração dessas 6 doses pode acontecer em até 9 meses dos paucibacilares, tá? Às vezes falha, às vezes o paciente para de tomar, às vezes ele foi fazer uma cirurgia, ficou alguns dias sem tomar. Então, existe esse intervalo de segurança, né, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, essas 6 cartelas, que é para durar 6 meses, elas podem durar até 9, né, no máximo. Se ele não conseguir finalizar isso em 9 meses, tem que recomeçar tudo de novo. E do multibacilar, as 12 doses, né, que duram normalmente 12 meses, elas têm até 18 meses para terminar. Senão, tem que começar tudo de novo, né? E essa dose supervisionada, ela é muito importante, né? Porque você tem certeza que ele está tomando a rifampicina, que é o remédio bactericida desse conjunto todo. Você pode aproveitar para chamar comunicantes, fazer prevenção de capacidade, ver se o paciente está tendo alguma reação alérgica, inclusive, né? E para a criança também, né? Tinha uma cartela de paucibacilar, mas agora a cartela é a mesma para todo mundo, tá? A gente vê que as doses, elas são menores, né, nas crianças. E aqui a dapsona é todo dia e a clofazimina vai um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não, tá? E a gente tem crianças abaixo de 30 quilos, a gente tem que ajustar a dose conforme o peso, tem que fazer cálculo, tá? E fazer geralmente a rifampicina em xarope, pegado da tuberculose, né, emprestado do programa. E a dapsona, às vezes, a gente tem que diluir e fazer regra de 3 para poder diluir em água mesmo, para poder dar a dose que foi calculada aqui,
tá? Mas isso é para crianças com menos de 30 quilos. Como eu disse, essa dose supervisionada é um momento importante, né? A gente pode solicitar os exames. O efeito colateral mais comum é a anemia, que a dapsona causa, tá? Só que geralmente é uma anemia leve e o organismo aos poucos ele vai se adaptando a essa medicação. Onde o paciente nem tem sintoma, ele é assintomático, então eu não preciso trocar essa medicação, tá? Só realmente se a anemia ela for bem intensa, se a hemoglobina cair muito, se o paciente for sintomático, aí eu tenho que substituir. Tá? Fora isso, nós temos outros efeitos colaterais também, às vezes a gente pode ter fotodermatoses, a gente pode ter da rifampicina a síndrome pseudogripal, algumas alterações hepáticas que não são frequentes. E aí os substitutos são a ofloxacina ou a minoxiclina, né? São eles que substituem o medicamento que está causando algum efeito colateral adverso, né, grave, que a gente tenha que substituir. Todos esses dados e esses esquemas de substituição estão no PCDT, tá? Nas situações especiais, a mulher está gestante, ela pode tomar a poliquimioterapia, tá? A contraindicação absoluta sempre é a talidomida. Se o paciente tem tuberculose, junto com a hanseníase, a rifampicina, ele vai tomar da tuberculose todo dia. Então, essa aqui ele não precisa tomar, tá? E aí ele vai tomar só quando acabar o tratamento da tuberculose. Aí ele estiver só tomando da hanseníase, aí ele volta a tomar a rifampicina daqui. E o HIV, ele não sofre modificação, ele vai tomar a mesma cartela e o mesmo período de tempo. Espero que tenha sido proveitoso e muito obrigada pela atenção.